Agora eu vou te contar uma história. É tipo a história do filho pródigo, mas havia um homem que desonrou o nome de seu pai e ele desonrou a sua família. E ele decidiu sair de casa porque queria escapar do tédio da vida familiar comum da aldeia. Ele estava entediado com aquilo. Então ele saiu de casa procurando emoções e prosperou por um tempo em seu estilo de vida pecaminoso. E sabe, o pecado sempre vai parecer atraente por um tempo, você sabia? Sempre parecerá ser aquilo que você quer por um tempo. Um dia ele visitou um hotel onde as meninas eram mantidas em vários quartos, algumas eram mais velhas, outras deviam ter 10 anos. Ele se envolveu com a prostituição. Eventualmente ele começou a vender drogas e até mesmo a atrair outros homens para o hotel. Finalmente se envolveu em sequestro e venda de garotas, e esse foi o nível mais baixo em que ele chegou. Eram negócios nojentos e ele se tornou um dos mais importantes empresários do ramo. Ele tinha muito dinheiro, mas eventualmente as coisas desandaram. Quantos sabem que é isso? Que eventualmente sempre acontece. Talvez a maioria de nós aqui veio a Cristo porque, de alguma forma, jeito ou maneira, tudo desandou. Ele foi roubado, preso e acabou indo morar numa parte perigosa, perto do lixão. E enquanto ele ficava sentado lá dia após dia em sua miséria, ele começou a pensar no pai e na vida simples e tranquila e pacífica que ele tinha na aldeia. Se lembrou das palavras de despedida do pai quando partiu, que tinha sido há 15 anos atrás. Filho, eu vou esperar por você. Ele se perguntava se o pai o estaria esperando ainda. Mas ele sabia que as notícias do seu estilo de vida tinham chegado à aldeia. Então, como seu pai se sentiria sobre ele depois de tudo que tinha feito? Certamente não iria querê-lo de volta. Mas ele decidiu arriscar escrever uma carta para o pai. Ele disse: pai, eu quero voltar para casa, mas não sei se você vai me receber, porque eu pequei muito. Pai, por favor, me perdoe, eu vou entrar no trem no sábado à noite. E se você quiser que eu volte para casa, pode amarrar uma fita branca na árvore em frente à nossa casa, e eu saberei, se eu ver a fita, que você me receberá de volta. E na viagem para casa ele começou a pensar sobre sua vida e no que achava que seu pai poderia falar, e ele ficou tão nervoso e tão ansioso e com tanto medo de ser rejeitado, que ficou óbvio para algumas pessoas sentadas ao redor que ele estava com problemas. Então o homem lhe perguntou: filho, o que há de errado? Então ele começou a falar do dilema em que estava, de como estava com medo de que seu pai não o recebesse de volta e tudo mais. E então eles estavam cada vez mais perto do que seria a casa do rapaz e ele estava tão amedrontado que nem conseguia olhar. Então disse ao homem: eu não consigo nem olhar, estou com tanto medo de que ele não me aceite que nem consigo olhar. Você pode observar para mim? Se você ver uma fita branca na árvore, você me fala se ela estiver lá. Então ele colocou o rosto entre os joelhos e disse: Senhor, você vê a fita? Você vê a fita? Tem uma fita na árvore, tem uma fita branca num galho da árvore. E o homem disse: filho, não tem só uma fita em um galho da árvore? Tem uma fita em cada galho da árvore? A árvore está completamente cheia de fitas. E o jovem olhou pela janela e mal podia acreditar em seus olhos, porque correndo ao lado do trem, que estava começando a diminuir a velocidade, acenando com um pedaço de pano branco, estava o seu pai idoso dizendo: filho, eu estava esperando por você. Agora, talvez você seja a pessoa hoje que o pai esteja esperando. Talvez você seja uma pessoa assistindo pela TV ou mesmo ouvindo isto em algum dispositivo gravado, ou no seu iPad ou computador ou o que seja. E você tem vivido uma vida miserável, longe de Deus, talvez até se desviou. Eu quero te dizer que a árvore está cheia. Tem muitas fitas brancas na árvore hoje. Não apenas uma, está cheia. E os braços do Pai estão abertos. E honestamente, os seus pecados já foram pagos. Você não precisa implorar a Deus para perdoar você. Tudo que precisa fazer é dizer: eu me arrependo dos meus pecados e eu quero
entrar num curso de vida melhor. Eu quero me virar e assim então ir numa outra direção. Se você está aqui hoje ou assistindo pela TV, eu te convido então a orar comigo. E sabe, receber a Cristo é muito simples. Você não tem que fazer nada além de se render. Basta dizer sim. Sim. Eu quero uma vida melhor. Eu quero Jesus. Muitas pessoas têm muito medo de que terão que abrir mão se elas servirem a Deus. Bem, você terá que desistir da miséria, da depressão, das ressacas, sei lá. Ou, sabe, talvez haja algumas coisas das quais você terá que abrir mão, mas confia em mim. Você terá que abrir mão mesmo. A boa notícia é que quando Jesus entrar em sua vida, você nunca mais terá que fazer nada sozinho outra vez, porque Ele estará sempre com você para te ajudar a fazer tudo o que precisar. Então, se você precisa que seus pecados sejam perdoados, se você quer ter certeza que vai para o céu quando morrer, se quer ter uma vida aqui na terra onde possa servir a Deus e ter alegria e paz e ter um amigo como nunca teve antes, então quero que levante sua mão e me deixe ver onde você está. Vamos, em todos os lugares, quero ver essas mãos, vamos lá, vamos. Em todos os lugares. Ótimo. Incrível, incrível, incrível. Veja, nós temos pessoas aqui que estão indiferentes. Há pessoas que nunca receberam a Cristo. Há pessoas aqui que se desviaram. Mas há muitos bons e velhos religiosos também. Eu não quero que isso pareça um insulto. Você ama a Deus, mas tem que deixá-lo entrar. Tem que deixá-lo entrar em toda a sua vida, não apenas na sua vida de domingo de manhã, mas deixá-lo invadir a sua vida. Queremos ver uma invasão do Espírito Santo em sua vida. Amém? Agora, ouça, se você não levantou a mão, mas queria levantar, vou pedir aos que levantaram, e foram muitos, vou pedir para que façam algo. Não vou pedir para virem aqui, porque são muitos. Só peço que se levante por um minuto e me deixe orar por você, e você diz, eu não quero me levantar, bem? Quer saber, se você não tomar uma posição aqui, não tomará uma posição lá fora. Se você está falando sério, eu quero que você se levante agora para que possamos orar por você. Vamos, levante-se, levante-se. Todos que levantaram as mãos, levantem-se. Sim! Amém! Vejam, a festa já começou. Todo o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Agora, assistindo pela TV a pessoas, você que está seguindo conosco, você vai fazer esta mesma oração. Deus está entrando em sua vida. Eu quero que todos orem isso comigo. Vamos todos orar juntos. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu acredito em você. Eu creio que você morreu por mim. Pagou pelos meus pecados. Eu vivi uma vida pecaminosa. E eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoe. Eu quero mudar a minha vida, mas eu preciso que me ajude. Venha para a minha vida. Viva em mim. Eu me entrego totalmente a você agora. Eu te recebo como meu Salvador. Obrigado por me amar. Obrigado por salvar-me. Agora eu creio que eu vou para o céu. Eu vou desfrutar a minha jornada com você. Amém. Amém. Agora eu vou te contar uma história. É tipo a história do filho pródigo, mas havia um homem que desonrou o nome de seu pai e ele desonrou a sua família.
E ele decidiu sair de casa porque queria escapar do tédio da vida familiar comum da aldeia. Ele estava entediado com aquilo. Então ele saiu de casa procurando emoções e prosperou por um tempo em seu estilo de vida pecaminoso. E sabe, o pecado sempre vai parecer atraente por um tempo, você sabia? Sempre parecerá ser aquilo que você quer por um tempo. Um dia ele visitou um hotel onde as meninas eram mantidas em vários quartos, algumas eram mais velhas, outras deviam ter 10 anos. Ele se envolveu com a prostituição. Eventualmente ele começou a vender drogas e até mesmo a atrair outros homens para o hotel. Finalmente se envolveu em sequestro e venda de garotas, e esse foi o nível mais baixo em que ele chegou. Eram negócios nojentos e ele se tornou um dos mais importantes empresários do ramo. Ele tinha muito dinheiro, mas eventualmente as coisas desandaram. Quantos sabem que é isso? Que eventualmente sempre acontece. Talvez a maioria de nós aqui veio a Cristo porque, de alguma forma, jeito ou maneira, tudo desandou. Ele foi roubado, preso e acabou indo morar numa parte perigosa, perto do lixão. E enquanto ele ficava sentado lá dia após dia em sua miséria, ele começou a pensar no pai, na vida simples e tranquila e pacífica que ele tinha na aldeia. Se lembrou das palavras de despedida do pai quando partiu, que tinha sido há 15 anos atrás. Filho, eu vou esperar por você. Ele se perguntava se o pai o estaria esperando ainda. Mas ele sabia que as notícias do seu estilo de vida tinham chegado à aldeia. Então, como seu pai se sentiria sobre ele depois de tudo que tinha feito? Certamente não iria querê-lo de volta. Mas ele decidiu arriscar escrever uma carta para o pai. Ele disse: pai, eu quero voltar para casa, mas não sei se você vai me receber, porque eu pequei muito. Pai, por favor, me perdoe, eu vou entrar no trem no sábado à noite. E se você quiser que eu volte para casa, pode amarrar uma fita branca na árvore em frente à nossa casa, e eu saberei, se eu ver a fita, que você me receberá de volta. E na viagem para casa ele começou a pensar sobre sua vida e no que achava que seu pai poderia falar, e ele ficou tão nervoso e tão ansioso e com tanto medo de ser rejeitado, que ficou óbvio para algumas pessoas sentadas ao redor que ele estava com problemas. Então o homem lhe perguntou: filho, o que há de errado? Então ele começou a falar do dilema em que estava, de como estava com medo de que seu pai não o recebesse de volta e tudo mais. E então eles estavam cada vez mais perto do que seria a casa do rapaz, e ele estava tão amedrontado que nem conseguia olhar. Então disse ao homem: eu não consigo nem olhar, estou com tanto medo de que ele não me aceite que nem consigo olhar. Você pode observar para mim? Se você ver uma fita branca na árvore, você me fala se ela estiver lá. Então ele colocou o rosto entre os joelhos e disse: Senhor, você vê a fita? Você vê a fita? Tem uma fita na árvore, tem uma fita branca num galho da árvore. E o homem disse: filho, não tem só uma fita em um galho da árvore? Tem uma fita em cada galho da árvore? A árvore está completamente cheia de fitas. E o jovem olhou pela janela e mal podia acreditar em seus olhos, porque correndo ao lado do trem, que estava começando a diminuir a velocidade, acenando com um pedaço de pano branco, estava o seu pai idoso dizendo: filho, eu estava esperando por você. Agora, talvez você seja a pessoa hoje que o pai esteja esperando. Talvez você seja uma pessoa assistindo pela TV ou mesmo ouvindo isto em algum dispositivo gravado, ou no seu iPad, ou computador, ou o que seja. E você tem vivido uma vida miserável, longe de Deus, talvez até se desviou. Eu quero te dizer que a árvore está cheia. Tem muitas fitas brancas na árvore hoje. Não apenas uma, está cheia. E os braços do Pai estão abertos. E honestamente, os seus pecados já foram pagos. Você não precisa implorar a Deus para perdoar você. Tudo o que precisa fazer é dizer: eu me arrependo dos meus pecados e eu quero entrar num curso de vida melhor. Eu quero me virar e assim então ir numa outra direção. Se você está aqui hoje ou assistindo pela TV, eu te convido então a orar comigo.
E sabe, receber a Cristo é muito simples. Você não tem que fazer nada além de se render. Basta dizer sim. Sim. Eu quero uma vida melhor. Eu quero Jesus. Muitas pessoas têm muito medo de que terão que abrir mão se elas servirem a Deus. Bem, você terá que desistir da miséria, da depressão, das ressacas, sei lá. Ou, sabe, talvez haja algumas coisas das quais você terá que abrir mão, mas confia em mim. Você terá que abrir mão mesmo. A boa notícia é que quando Jesus entrar em sua vida, você nunca mais terá que fazer nada sozinho outra vez, porque Ele estará sempre com você para te ajudar a fazer tudo o que precisar. Então, se você precisa que seus pecados sejam perdoados, se você quer ter certeza que vai para o céu quando morrer, se quer ter uma vida aqui na terra onde possa servir a Deus e ter alegria e paz e ter um amigo como nunca teve antes, então quero que levante sua mão e me deixe ver onde você está. Vamos, em todos os lugares. Quero ver essas mãos. Vamos lá. Vamos. Em todos os lugares. Ótimo. Incrível. 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 Veja, nós temos pessoas aqui que estão indiferentes. Há pessoas que nunca receberam a Cristo. Há pessoas aqui que se desviaram. Mas há muitos bons e velhos religiosos também. Eu não quero que isso pareça um insulto. Você ama a Deus, mas tem que deixá-lo entrar. Tem que deixá-lo entrar em toda a sua vida. Não apenas na sua vida de domingo de manhã, mas deixá-lo invadir a sua vida. Queremos ver uma invasão do Espírito Santo em sua vida. Amém? Agora, ouça, se você não levantou a mão, mas queria levantar, vou pedir aos que levantaram, e foram muitos, vou pedir para que façam algo. Não vou pedir para virem aqui, porque são muitos. Só peço que se levante por um minuto e me deixe orar por você, e você diz, eu não quero me levantar, bem? Quer saber, se você não tomar uma posição aqui, não tomará uma posição lá fora. Se você está falando sério, eu quero que você se levante agora para que possamos orar por você. Vamos, vamos, levante-se, levante-se. Todos que levantaram as mãos, levantem-se. Sim! Amém! Vejam, a festa já começou. Todo o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Agora, assistindo pela TV a pessoas, você que está seguindo conosco, você vai fazer esta mesma oração. Deus está entrando em sua vida. Eu quero que todos orem isso comigo. Vamos todos orar juntos. Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu acredito em você. Eu creio que você morreu por mim. Pagou pelos meus pecados. Eu vivi uma vida pecaminosa. E eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoe. Eu quero mudar a minha vida. Mas eu preciso que me ajude. Venha para a minha vida. Viva em mim. Eu me entrego totalmente a você agora. Eu te recebo como meu Salvador. Obrigado por me amar. Obrigado por salvar-me. Agora eu creio que eu vou para o céu. Eu vou desfrutar a minha jornada com você. Amém. Amém.
đường đi học con về sớm bướm vàng bay quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Agora eu vou te contar uma história. É tipo a história do filho pródigo, mas havia um homem que desonrou o nome de seu pai e ele desonrou a sua família. E ele decidiu sair de casa porque queria escapar do tédio da vida familiar comum da aldeia. Ele estava entediado com aquilo. Então ele saiu de casa procurando emoções e prosperou por um tempo em seu estilo de vida pecaminoso. E sabe, o pecado sempre vai parecer atraente por um tempo, você sabia? Sempre parecerá ser aquilo que você quer por um tempo. Um dia ele visitou um hotel onde as meninas eram mantidas em vários quartos, algumas eram mais velhas, outras deviam ter 10 anos. Ele se envolveu com a prostituição. Eventualmente ele começou a vender drogas e até mesmo a atrair outros homens para o hotel. Finalmente se envolveu em sequestro e venda de garotas, e esse foi o nível mais baixo em que ele chegou. Eram negócios nojentos.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ